Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. Sou o professor Mário e vamos falar sobre classificação de período simples e período composto. Olha só. Então, aula de hoje, aula 206, língua portuguesa, classificação do período simples e do período composto. Muito bem, muito bem, muito bem. Vamos então à aula de hoje? Olha só. Então vamos falar sobre a classificação do período simples e do período composto? Muito bem. Você sabe o que é um período? Olha só aí, ó. Período é uma frase que pode ser formada por uma ou mais orações, formando apenas um sentido. Muito bem. Você sabe o que é uma oração? Olha só, vamos relembrar aqui. Uma oração, ele é formado por verbos. Podemos ter uma oração ele sempre vai vir com um verbo. Aí nós vamos falar depois do período. Vamos falar do período simples, que tem apenas uma oração com um verbo, e do período composto, que é duas ou mais orações. Então, dois ou mais verbos, ok? Vamos detalhar um pouquinho? Olha só. Então, vamos aqui, olha só, observe aqui. Então, período é uma frase que pode ser formada por uma ou mais orações, formando apenas um sentido. Então, já sabemos que a oração ela é formada com um verbo, não é isso? Com um verbo. Tá, agora vamos falar sobre período simples. Período simples. Período simples ele é formado apenas por uma oração. Olha só, hein? Uma oração e pelo sentido de apenas uma ação verbal. Então, o que nós falamos aqui? Falamos que a oração ela é formada por verbo, né? Então, o período simples ele vai ter apenas uma oração, ou seja, ele vai ter apenas um verbo, ok? Período simples. Muito bem, vamos lá. Prosseguindo, olha só. Então, temos aqui, ó, período simples, ele é formado apenas por uma oração, ou seja, apenas um verbo, e pelo sentido de apenas uma ação verbal. Muito bem, vamos prosseguindo, olha só. Olha o exemplo aí que nós temos aí para você. Choveu muito esta tarde. Muito bem. Estão notando aí que temos destacado essa palavra? Então, ele é um verbo, né? Então, é um verbo, por isso nós temos apenas um verbo nessa frase aí, olha só, nessa frase verbal. Choveu muito esta tarde. Então, temos aí um verbo, então temos um período simples. Muito bem. Outro exemplo aqui, olha. Não sei o que fazer com tantas carapanãs. Aí é chato, né? Aí é muito chato essas carapanãs. Mas olha só que nós também temos destacado apenas um verbo, o verbo fazer. Temos o verbo na primeira oração ali, choveu, né? Destacado esse verbo. E temos nessa segunda oração, não sei o que fazer com tantas carapanãs, o verbo fazer. Então, uma oração apenas em cada uma delas, indicando que elas são um período simples. Está aqui, ó, período simples, ele é formado por apenas uma oração. Aqui, ó, é formado por apenas uma oração, pelo sentido de apenas uma ação verbal. Então, temos apenas uma ação nessas duas frases aqui, ó, nessas frases verbais. Temos aí a primeira, choveu muito esta tarde, não sei o que fazer com tantas carapanãs. Muito bem, período simples. Ficou claro, então, para você o que é um período simples? O que vem ser um período simples, então? Ele vai ter apenas uma ação verbal, vai ter apenas um verbo, ok? Ficou claro? Período simples, uma oração, ele é formado por um verbo, então ficou claro. Vamos prosseguindo, olha só. Mais exemplos? Temos mais exemplos aqui? Vamos ver. Período composto, não, vamos falar sobre período composto. Composto é formado por duas ou mais orações. Muito bem, então vem aqui comigo, olha só. Falamos primeiramente que o período simples ele é formado por uma oração. O período composto, como o nome já diz, ele é composto por mais de uma oração. Por mais de duas ou mais orações, ok? Olha só o exemplo que nós temos aí para você. Então, período composto formado por duas ou mais orações. Exemplo, Rodrigo foi até o quarto, acendeu a luz e procurou o livro. Olha só aqui que nós temos aqui. Vamos destacar os verbos para ver quantas orações nós temos? Olha só. Foi até o quarto. Olha só.
acendeu a luz e ele procurou o livro. Ele foi até o quarto, ele acendeu a luz, ele procurou. Então temos aqui 3 verbos que o Rodrigo fez aqui, ó. Rodrigo foi até o quarto, acendeu a luz, procurou o livro. Olha só o que diz aqui o conceito do período composto. Formado por 2 ou mais orações. Então temos aqui esse período composto de 3 orações. Olha só. Rodrigo foi até o quarto, acendeu a luz, procurou o livro. 3 verbos, 3 orações, período composto. Tá ali, olha, tá aqui, tá claro aqui, ó, o conceito formado por 2 ou mais orações. Então temos um período composto aqui no exemplo de 3 verbos. Muito bem, muito bem. Vamos ver mais exemplos? Olha só aqui. Que sorvete delicioso! Mamãe está furiosa, preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Olha só, temos primeiramente aqui uma frase nominal, né? Temos uma frase nominal, porque ele não tem verbo, então temos uma frase nominal que diz assim, ó, que sorvete delicioso. Não temos verbo nessa primeira frase, né? Então temos aí uma frase nominal. Vamos seguir para a segunda, olha só. Mamãe está furiosa. Olha aqui o verbo, ela está. Não é isso? Então temos aqui um período simples. Por que simples? Período simples que nós falamos anteriormente, período simples, ele é composto de apenas um verbo, né? Um verbo. Então, relembrando, período simples, nós temos um período simples com uma oração que tem um verbo. Período composto, ele é composto por 2 ou mais verbos. Então, se nós temos um verbo, temos um período simples. É o exemplo que nós estamos vendo agora. Olha só, vamos lá. Então, temos aqui período simples. Aqui temos um período simples. Olha só, vou colocar PS aqui, ó. Período simples. Por quê? Porque temos apenas um verbo, o verbo estar, né? Mamãe está furiosa. Muito bem. Olha só este outro exemplo aqui, ó. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então temos aqui um período composto. Qual é o conceito de período composto? Período composto, ele é composto por 2 ou mais verbos. Período composto por 2 ou mais verbos. Então, nesse segundo exemplo aqui, nesse terceiro exemplo, nós temos um período composto. Olha só, vamos aqui. Então, temos aqui, olha, o verbo estudar e o verbo estarei nessa frase. Preciso estudar para as avaliações, pois logo estarei de férias. Então, temos aqui um verbo estudar e o verbo estarei. Então, temos aqui um período composto por 2 orações. Muito bem. O que diz o conceito do período composto? Período composto, composto por 2 ou mais verbos. Período simples, composto por uma oração. Muito bem. Muito bem. Vamos prosseguindo, então. Prosseguindo, vamos falar ainda mais sobre o período composto. Olha só. Então, olha só. Período composto. Relembrando aqui. Formado por 2 ou mais orações. Então, temos aqui o período composto, que é formado por 2 ou mais orações. Sabendo que a oração ela é formada por verbo. Então, relembrando aqui, para você não esquecer que oração ele é formado por verbos. Uma oração, um verbo. 2 orações, 2 verbos. Então, cada oração vai ter um verbo. Ok? Período simples, ele é composto por uma oração e período composto por 2 ou mais orações. Ficou claro? Muito bem, vamos lá. Olha só, prosseguindo. Então, temos esse exemplo aqui. Temos esse exemplo que diz o seguinte, olha só. Amanheceu, vimos os primeiros raios solares enquanto caminhávamos na areia. A brisa do mar ainda era fria quando acordamos do sonho. Muito bem, olha só. Então, temos vamos ver quantas orações temos nesse período? Vamos lá? Muito bem, olha só. Então, amanheceu. Temos o verbo, né? Verbo amanhecer. Vimos. Me ajudem aí. Os primeiros raios solares enquanto caminhávamos. Nós caminhávamos. Olha aqui outro
outro verbo. Vamos ver quantas orações temos aqui. A brisa do mar ainda era fria. Temos aqui uma locução verbal, 2 verbos indicando apenas uma ação. Fria não, professor. Fria é a sua cabeça. Vamos fazer direitinho aqui, ó. Amanheceu, vimos os primeiros raios solares enquanto caminhávamos na areia. A brisa do mar ainda era fria quando acordamos do sonho. Agora sim, olha só. 1, 2, 3, 4, 5 verbos. Temos 5 verbos, 5 orações, temos um período composto, não é isso? Período composto, exatamente. Acorda, professor. Vi, vim, venci. Vi, vim, venci. Olha só aqui, ó. 3 orações, 3 verbos. Vi, vim, venci. Período composto por 3 verbos. Olha só, acordei, levantei, tomei banho. Quantos verbos nós temos aí? Exatamente, ouvi daqui, é isso mesmo. 3, ó. Ó, e tomei banho. 3 verbos. Então temos aqui o quê? Período composto. Muito bem. Então, o que é importante que você saiba? Para você não esquecer. Período simples, ele vai ter uma oração. O que é uma oração? Uma oração ele contém um verbo. Período composto ele tem duas orações ou mais. Então, temos que entender essa situação do período simples, da oração, do período composto. É importante que você reconheça o verbo na oração, ok? Muito bem. Vamos prosseguindo? Vamos lá. Então, temos aqui este exemplo. Vamos para outro exemplo? Olha só aqui. Você vai ficar na festa ou vai sair com os amigos? Olha só, você vai ficar. Muito bem, agora sim. Agora nós temos aqui uma locução verbal. Aqui, ó. Vai ficar ou você vai sair. Notem aqui que nós temos 2 verbos, né? Nós temos 2 verbos, mas ele está indicando apenas, olha só, ele está indicando apenas uma ação verbal. Uma ação verbal. Vai sair, vai ficar. Então é importante que você saiba também distinguir esses 2 verbos que vão indicar apenas uma ação verbal. Então, notem aí no exemplo, olha só o exemplo aqui, ó. Presta atenção. Então, você vai ficar na festa ou você vai sair com os amigos? Muito bem. Então, ele está indicando aqui apenas uma ação verbal. Temos 2 orações, então. 2 orações, então ele vai ser caracterizado por ser um período composto. Exatamente. Então, mais uma vez, falar aqui para você. Vou até apagar aqui para você compreender direitinho. Olha só. Você vai ficar na festa ou vai sair com os amigos? Temos aqui 2 verbos. Ó, 2 verbos. Só que esses 2 verbos eles estão indicando apenas uma ação. Isso chama-se locução verbal. Ó, vai sair, ele está indicando apenas uma ação. Vai ficar. Então, locução verbal, temos 2 orações. 2 orações indica o conceito que ele vai ser um período composto. Período composto indica o quê? Período composto indica 2 orações ou mais. Então, se tiver 2 orações ou mais, é um período composto. Período simples, se tiver 2 orações. Período simples, se tiver uma oração, ele vai indicar ali um período simples, ok? Ficou claro, então? Falamos também a respeito do verbo, da oração, que ela vai ter um verbo, e falamos do período simples, que é aquele conceito de uma oração no período. E período composto com 2 orações ou mais, ok? Muito bem. Falamos também a respeito da locução verbal. Vamos lá, voltando aqui. Relembrando aqui a oração composto, do período composto com uma locução verbal. Olha só, locução verbal, ele vai ter 2 verbos indicando apenas uma ação, ok? Ficou claro, então? Período composto com 2 ou mais orações, período simples com uma oração. Muito bem, vamos praticar? Vamos para a nossa dinâmica? Vamos lá.
Muito bem! Assinale as alternativas em que há período simples. Você vai indicar, né, entre essas duas o qual é o período simples. Temos a questão 2 também, olha só. Questão 2, questão 2. Vamos à questão 2? Está aí. Questão 2 é uma questão apenas? Duas questões? Tá. Assinalar a alternativa apresentada o período composto. Olha só, você vai indicar agora aí o período composto. Exatamente. Temos três questões. Três questões. Bacana. Olha só. Coloque período simples, PS, ou PC para o período composto. Você vai ler as orações, as frases, e vai indicar aí qual é período simples e qual é período composto. Daqui a pouquinho nós retornamos com a resposta.
Muito bem, retornando aí para a nossa interatividade, temos participações dos nossos alunos, temos participações aqui de quem? Do Jefferson, temos participação da Maria Rita. Maria Rita indicou aqui a questão 3 e a letra A. Quem mais? Lá da escola a Maria Rita lá da escola Valdemiro Pérez. Muito bem, temos participações aqui também do Cauã, indicou na questão 3, ele indicou a letra A. Quem mais aqui? Quem mais aqui? O Jefferson, a Maria Rita, exatamente, é isso e é isso. Obrigado pela participação de vocês. Vamos à resposta? Vamos lá, olha só. Então, primeira questão, olha só. Questão 1, assinalar a alternativa em que há período simples. Está aí, letra A, período simples, ele é composto por uma oração. É o que indica aqui a frase, olha só. Pedem. Temos esse verbo, então, indicando aí que é um período simples. Resposta à questão A. A letra B, ela é um período composto, né? Muito bem. Então, vamos prosseguindo. Olha só a questão 2 aí. Resposta da questão 2. Temos um comentáriozinho. Temos sim, olha só. O período simples, ele apresenta apenas uma oração, como nós falamos anteriormente. Ou seja, um verbo, indicando a alternativa A como correta, pois ela possui apenas o verbo pedem. Muito bem. Questão 2, olha só. Questão 2, assinalar a alternativa que apresenta o período composto. Resposta, letra B. Olha só. Composto por dois verbos, duas orações, indicando aí a letra B como a resposta, que é um período composto. Muito bem. Então, período composto, ele apresenta duas ou mais orações. Ou seja, dois verbos indicando a alternativa B como correta, pois ela possui os verbos veio e levou. Muito bem. Vamos à terceira questão? Olha só a terceira questão aí. Terceira questão, coloque PS para período simples e PC para período composto. Aí nós temos aqui, olha só, primeiro, um período simples, na letra A, inventei aquela desculpa na hora. Período simples. Período composto, você vai sair, olha só aqui a locução, ou vai ficar em casa? Muito bem, período composto. Não gosto de mentiras. Período simples. Domingo fui ao clube. Olha só, domingo fui ao clube, corri, nadei e joguei tênis. Período composto de 4 orações. Muito bem. Temos aí um comentário que diz o seguinte, olha só. Período simples apresenta apenas uma oração, ou seja, um verbo, indicando a alternativa A e C como períodos simples, pois possuem somente um verbo. Por outro lado, as alternativas B e D apresentam duas ou mais orações, ou seja, verbos, portanto, período composto. Muito bem, é isso mesmo que nós falamos sobre período simples, período composto, e por aqui nós vamos ficar até uma próxima oportunidade. Tchau! A sua aula continua no próximo vídeo.